auxiliar de enfermagem com atuação no SUS, em São Paulo, escritora com vários livros publicados. Sua história está no cuidado, está na escrita e está também na música, em especial o samba. Seu primeiro livro, Amor Avenida, saiu em 2014. Ainda veio Perifobia, em 2018, um livro de contos que foi finalista do Prêmio Rio de Literatura. Mas tem muitas outras coisas. Tem Rua do Larguinho, novelas que escrevi para o rádio, crônicas para colorir a cidade, entre outros. Em suas histórias, mulheres estão no centro, negras, periféricas, cuidadoras de tanto. Foi através do seu romance O Céu pelos Bastardos, publicado pela Todavia em 2023, que a sua escrita chegou para mais gente, para mim, inclusive. O que pode também já nos fazer pensar um pouco sobre os caminhos dos livros e da literatura. Mas já talvez a gente chegue nesse assunto. Um dos contos do livro Crônicas para Colorir a Cidade, lançado pela Patois, diz assim: a poesia dos meninos daqui é construída com as letras e os numerais que levam as placas dos ônibus, com os nomes frios de ruas batizadas sem critério algum. Não tem batente azul ou torre amarela no caminho dos meninos. Por isso, suas poesias não falam sobre coisas admiráveis. Tramelas castanhas não guardam o sono dos meninos daqui. A Ave Maria das 6 horas não torna seus corpos invisíveis. O som de verdes venezianas se abrindo não é trilha sonora matinal em seus domingos. Com vocês, minha gente querida, Lília Guerra, escritora e auxiliar de enfermagem, ou auxiliar de enfermagem e escritora. Olá! Eu conheci a Lília num evento em que ela foi apresentar um dos seus lançamentos, né, um dos seus livros. E eu fui de cara fisgada por você, Lília, pela maneira como você falou de escrita nesse evento e falou das suas personagens, apresentou o seu livro e os seus ofícios, né? Então, para mim, não tinha como eu propor esse podcast e não convidar você. Assim, para mim, você tinha que estar aqui. Então, é uma alegria imensa te receber. Obrigada por ter aceitado. Ai, eu fiquei muito alegre também. Nossa, muito animada, feliz e agradecida, como eu disse. Olá! Se você está chegando aqui agora, eu sou a Jana Viscardi e este é um podcast Escrever Sem Medo, um espaço para a gente falar de texto, de escrita, dos medos e das alegrias em torno desse processo, com escritoras que vão contar para a gente se é possível, no final das contas, escrever sem medo. Eu quero começar te perguntando um pouco sobre a sua chegada na escrita, né? De que maneira ela te vem, em que fase da vida, de que maneira, enfim. Bom, eu sempre gostei de escrever coisas do dia a dia, fazer anotações, né? Preservar momentos, né? Escrevendo. Aprendi isso com a minha mãe. Mas pensar em publicar mesmo, né? Eu sempre fui encantada pelos livros, pelos autores, mas pensar em escrever, mesmo eu comecei quando, depois de conversar com a minha mãe muito sobre nós, sobre as mulheres aqui de casa, da minha família, sobretudo sobre a história dela com o meu pai, né? Eu percebi que era uma história que ela queria publicizar, que ela queria que as pessoas conhecessem. E como ninguém nunca tinha me dito que eu não podia escrever, né? Eu não consultei ninguém, não fui consultar um especialista e falar, olha, eu queria escrever um livro, como a gente faz quando vai construir uma casa, uma reforma, fazer uma reforma, enfim. Eu simplesmente achei que era possível. Perguntei para minha mãe, né, se ela queria tentar, né? A gente não sabia se ia dar certo. E ela ficou muito empolgada com a ideia, então eu iniciei um processo de escuta. Primeiro, eu analisei os documentos que ela me entregou. Minha mãe sempre foi de preservar muito, assim, papel, carta, telegrama, cartão de aniversário, recorte de jornal, enfim. E aí minha mãe sempre se comunicou com meu pai por carta, né? E aí ela me entregou essas cartas quando eu tinha mais ou menos 16 anos, para falar um pouco sobre meu pai, que eu não conhecia até então, não sabia nem o nome dele, que não consta nos meus documentos, né? E aí eu percebi que só o meu pai escrevia, né? Ele escrevia, mas assim, eu perguntava pra minha mãe, mas você respondeu, né, essa carta? Não, nunca respondi, né? Nunca respondi nenhuma carta. Então ela recebia as cartas, lia, guardava aquelas informações e ela não tinha direito de resposta, né? Algumas cartas vinham sem endereço, né? Ele, né, transitava bastante. E algumas vinham com endereço, mas ainda assim ela não podia responder. E aí, depois de analisar esse material, li as cartas, iniciei, como eu falei, um processo de escuta com a minha mãe.
Mas aí, inevitavelmente, eu não ouvia só histórias sobre a minha mãe, né? Eu ouvia histórias sobre a minha avó, sobre a minha tia, né? Elas três sempre unidas, assim, né? E aí eu falei assim, vou escrever. E foi mais ou menos uma espécie de uma promessa, né? Vou escrever um livro, vou publicar, vou vingar o seu silêncio e tal. Mas ela levou muito a sério. Era isso que eu ia te perguntar, se a promessa era para você mesma ou para ela? Era para ela, né? E aí, quando ela demorou bastante para ela dar por encerrado, assim, esse período de depoimento, né? Tinha dias em que a gente se falava por telefone, porque nessa época ela ainda não era aposentada, ela trabalhava como se diz, né? Numa casa de família. Uhum. E ela morava nesse emprego, né? Sim. Eu devia ter mais ou menos uns 27, 28 anos nessa época. Uhum. E aí, às vezes, a gente se falava por telefone, ela me ligava e falava, olha, lembrei de uma coisa, eu quero te contar. E aí eu ficava ouvindo. E tinha dias em que ela me ligava e falava, lembrei de uma coisa, eu quero te contar. Mas ela começava a contar e depois ela parava e silenciava. E a gente ficava naquela ligação silenciosa, até que a gente entendia que ela não ia conseguir falar naquele momento. E dávamos continuidade depois. Mas quando ela entendeu que ela já tinha contado tudo que ela achava importante, eu tinha aquele material que eu comecei num caderno, né? Comecei a lápis, depois eu passei para caneta, né? Fui ficando mais atrevida. E aí depois eu não tinha computador nessa época, tal. Depois eu acabei conseguindo computador e aí fui digitar, enfim. E aí ela começou a me cobrar, né? E meu livro, e minha mãe é uma pessoa super saudável, né, jovem e tal, mas aí ela começou, né, e se eu morrer e o meu livro não foi publicado? E eu comecei a ficar nervosa, né, eu falei, meu Deus, e agora o que eu faço com esse material? E aí eu comecei a ver caminhos possíveis, né, mas eu não conhecia ninguém, eu não sabia de nada, né, não conhecia ninguém que já tivesse passado por esse processo. E aí eu resolvi pagar pela publicação, né? Sim. Tinha uma editora, tal, por trás, mas foi tudo pago, assim, com muita dificuldade, né? Claro, eu costumo brincar que eu acho que tem cheque pré-datado até hoje, né? Por aí rolando. Em algum lugar? Em algum lugar. Mas, assim, poucos exemplares, né? Poucos exemplares, uma noite de autógrafos com família, com o pessoal do trabalho. Porque afinal de contas, quem tem amigo, né? Eu sempre digo isso, não morre pagão, o pessoal me dando uma força, tal. Todo mundo me via escrevendo livro, né? Sim. Nos meus trabalhos, nessa época, eu trabalhava eu tinha 2 vínculos empregatícios nessa época, né? Eu trabalhava à noite, com pronto-socorro, então no meu horário de intervalo, eu pegava o meu computadorzinho, o meu caderno, ia lá, e o pessoal passava e falava, e aí, tá escrevendo seu livro? Tô escrevendo meu livro e tal. Que maravilha. E aí, no dia do lançamento, eu tive aquele apoio, aquele acolhimento, né, das pessoas que estavam ao meu redor, enfim, mas aí dei por encerrado depois, né, a minha participação, assim, na literatura. Mentira, você jura? Verdade! Eu falei, já escrevi o livro da minha mãe, opa, né, maravilha, né, vamos passar para a próxima agora. Missão cumprida. Missão cumprida. Cumprida e comprida, né, porque demorou pra caramba. Aí eu escrevi aquele livro e minha mãe ficou assim maravilhada, né, com o livro, começava, e eu não, eu coloquei o livro na gaveta até porque o livro era difícil para mim, tinha coisas que eu não queria escrever e assim eu tinha passado por um momento difícil, assim, eu passei muito tempo assim frequentando uma igreja protestante, então tinha coisas que eu ficava assim cheia de pudor para escrever, falava não, e agora, né, como que eu vou escrever isso? Não dá. Uhum. Enfim, guardei o livro lá na gaveta e não queria mais ver o livro na minha frente, né? Falava, ainda bem que foi pouco, já terminei. Mas aí depois eu comecei a sentir falta, sabe? Daquele processo de escrever, de elaborar e tal. E aí, por acaso, eu vi na internet que tinha uma oficina de escrita criativa gratuita em São Paulo, tal, no centro. O endereço não dava para mim, o horário também não dava para mim, mas eu me inscrevi, né? Porque eu já tô habituada com essas coisas. É difícil uma coisa dar pra gente ali. Eu falei, eu vou me inscrever e quem sabe. Sim. E aí comecei a frequentar essa oficina com bastante dificuldade. Conversei no trabalho, consegui, assim, uns horários, assim, e comecei a frequentar
essa oficina era longe pra caramba, eu chegava atrasada, era de terça-feira, eu comecei a achar que sempre chovia na terça, porque eu sempre chegava molhada, eu falava, meu Deus, que coisa. Mas Vamos aproveitar para situar quem está ouvindo a gente. Você está falando que é longe, a gente está falando de São Paulo. Geograficamente, a gente está falando de quê? Onde você mora e onde era, né? Onde você morava ou onde era? então, eu moro em São Paulo, e essa oficina ficava praticamente na região central de São Paulo, ali na Barra Funda, e eu moro em Cidade de Tiradentes, e nessa época eu saía do meu trabalho, que é em Itaquaquecetuba, que é um município próximo, aqui é um município de São Paulo, assim, próximo do meu bairro e de outros bairros da Zona Leste, então, extrema periferia. E aí eu tinha que ir de trem, obviamente, né, saía correndo e tal, chegava lá, né, com 3 metros de língua para fora, sentava, já tinha começado, e aí eu tinha que entender onde as pessoas, do que elas estavam falando, e aí eu descobri que eu não entendia muito bem, né, as pessoas falavam dos livros que tinham lido, enfim, né, e eu não tinha lido nenhum daqueles livros, apesar de ser uma leitora, assim, sempre, minha mãe me incentivou a ler sempre desde muito pequena, mas aqueles livros especificamente de que as pessoas tanto falavam, eu não conhecia, porque eu era uma leitora livre, né? Eu não fiz assim, eu sou aluna de EJA, de educação para jovens e adultos, e ainda por cima à distância. Então, assim, os livros que eu li na escola eram aqueles livros, assim, da época do sei lá, né, infanto-juvenis, né? Mas esses outros clássicos que as pessoas comentam, ninguém me recomendou. Eu ia à biblioteca, porque minha mãe me matriculou na biblioteca quando eu tinha 6 anos, né, de idade. Sim. Mas eu li o que eu queria, né? Eu não sabia exatamente, eu gostava, tal, lia. E aí eu ficava ali e falava, puxa vida, não... E aí eu achei que eu ia chegar arrasando, né? Porque, afinal de contas, eu tinha publicado um livro. Era uma pessoa super experiente, né? Com uma bagagem, assim, considerável. E aí eu descobri que, eu tava totalmente, assim, perdida ali no meu processo. E começou a ser muito importante para mim aquilo. Então, aí que eu ia mesmo, sabe? Aí eu ia mesmo, se estivesse chovendo, se estivesse nevando, se tivesse jogo do Corinthians, eu ia, não importava como. E aí eu comecei a exercitar. E eu fazia os exercícios, e assim, embora parecessem exercícios assim, escreva, o personagem atendeu o telefone, escreva. Nossa, pra mim aquilo era uma responsabilidade incrível. Aí eu chegava em casa e mandava bala naquilo. E ficava esperando, né, o parecer ali do facilitador. Eu falo professora, né? A minha primeira pro de oficina, que é a minha pro na NET Neves, e onde eu encontro com ela, eu falo, pro, não sei o quê, eu te amo, até eu, assim, dediquei o primeiro livro de contos, né, o Depois do Amor Avenida, para ela, que é o Perifobia. E muitos contos do Perifobia são produto de exercícios que eu fiz nessas oficinas, né? Então eu digo que escrever é exercício mesmo, né? E assim, eu me obrigava a escrever, né? Porque talvez se eu não tivesse aquele estímulo, aquela provocação, eu fosse deixando, né? Eu ia deixar, porque primeiro eu tinha a provocação da minha mãe, né? E o estímulo da minha mãe, né? Sim. E depois eu tinha aqueles exercícios que eu queria entregar, eu tinha aquela responsabilidade, então era importante para mim, porque eu sentava e falava, não, terça-feira eu tenho que apresentar para minha pro um exercício. Então eu vou fazer. E aí muitos dos contos do Perifobia são produtos desses exercícios, né? E eu não entendia muito bem quando as pessoas falavam, mas você fala sempre de assuntos assim, suas histórias, né, periféricas, tal, começaram a falar, né, muito de, que eles falam, né, assim, romances ou contos periféricos, enfim, né, literatura marginal e tal. É verdade. É isso mesmo. Né, e aí, que pra mim era a minha vida aquela, né, e aí eu falei mesmo, puxa vida, aí comecei a prestar atenção. Mas eu queria falar exatamente sobre aquelas coisas e fui tomando gosto, né? Por escrever e por falar. Eu tô com um monte de coisa anotada aqui que eu quero te perguntar, mas para pegar o gancho que você falou de literatura marginal, eu fico pensando o quanto esse centro do mundo, ele é pequenininho mesmo, né? Porque dentro da mesma cidade que todo mundo diz que é o centro das coisas, o que, enfim, a gente já pode aqui discordar disso, viu, gente? A gente tá dizendo porque concorda com isso, mas disse por aí, o discurso comum diz que São Paulo é o centro, e você está escrevendo em São Paulo, e o que você escreve, ou escrevia, sei lá, era lá naquele momento chamado de literatura marginal, né? E eu fico pensando
nas mulheres que estão escrevendo nos diferentes estados do Brasil e que são chamadas de literatura regional, sabe? Regional porque não foi feito aqui, mas mesmo o que é feito aqui é também marginal se não foi feito pela fulana, pelo ciclano, vindo de um lugar muito específico, com leituras muito específicas, e que vão também, então, contar histórias muito específicas, né? Fora disso, é marginal, é regional, eu sei lá. Então, já é também uma marca da maneira como se fala sobre literatura, né? Quem fala, como classifica, eu sei lá, é o que você falou. Pô, eu estava só falando as histórias que eu achava interessantes, eu não estava classificando. Ah, eu vou aqui sentar agora um conto de literatura marginal. Não, claro que não. Mas aí começou a ficar, as pessoas às vezes falavam, né? Ah, então que você faz a literatura marginal, enfim, e aí eu comecei a entender que a vida literária era mais ou menos como a nossa vida, então assim, eu comecei a caminhar como se eu passasse do nascimento ali, naquela, né, a gestação, tal, a infância, aí eu comecei a criança ali, sempre muito inocente, e eu não tinha certeza de nada, né, porque eu lidava e encontro ainda sempre pessoas que estudaram e que sabem do que estão falando, assim, e eu falava assim, eu acho que ela deve estar certa, né, porque ela deve ter ido lá na escola, enfim, e aí na faculdade, e aí uma coisa meio infantil mesmo, né, a gente vai passando por processos na literatura, assim, da infância, daqui a pouco você, né, uma criança menor, assim, mais inocente, daqui a pouco você vai, sei lá, com 7 anos, assim, já começando a ficar meio tímida, começando a falar, será que eu devia ter feito isso mesmo? Chega na adolescência, eu tô... Então, assim, eu comecei sem medo nenhum, né? Lá, quando eu fui escrever o livro para contar a história daqui de casa, das mulheres, tal, não tinha medo nenhum. Tinha medo, assim, da minha mãe, de repente, se arrepender depois de ter dado aquele depoimento, se sentir exposta e tal, mas de mim, do que as pessoas iam falar de mim, e de estilo, essas coisas, né? Eu não tinha pensado em nada disso, eu não tinha pensado na voz do narrador, né? Na grade, no ambiente, depois nos arcos. Depois, quando eu comecei a ouvir falar dessas coisas, era como se eu tivesse construído uma casa sem nenhuma orientação e ela fosse cair a qualquer momento, né? Eu ficava só esperando, oh meu Deus, daqui a pouco isso vai ruir. Porque não tem alicerce, porque não tem viga, não tem nada, né? E aí sim eu comecei a ficar com um pouco de medo, comecei a ficar amedrontada e tal, um pouco mais assim, receosa. E aí, obviamente, alguém fala uma coisa aqui, outra pessoa fala outra coisa ali. E aí eu fui ficando mais tímida, assim. É engraçado essa coisa que você falou do alicerce, né? Que é um alicerce, na verdade, talvez um alicerce que esperam que se tenha, não necessariamente que se deva ter. Não sei se me faço entender, mas, né? É um alicerce porque a gente vai vendo que a maneira como as pessoas estão. Eu pensei, eu não peguei a receita, né? Não peguei as orientações, né? As regras ali. E comecei a ficar muito assustada, porque eu nunca tinha pensado na voz, como eu falei, né? Na voz. Quem é o narrador? Quando as pessoas começavam a falar comigo, assim, então, porque em conto tal, o narrador Sim. tal, eu ficava pensando, meu Deus, mas quem é mesmo o narrador? Mas o que está acontecendo? Sim. E aí eu comecei a ficar preocupada com essas coisas, né? E aí, além de tudo, quando tinham aquelas apresentações nas rodas, né? As pessoas, eu sou formada em letras, eu fiz não sei o que lá. Chegava na minha vez e falava, eu sou auxiliar de enfermagem. Ainda tem isso, né? Aí foi começando a... Mas enfim, eu queria muito escrever, porque ainda encontrei na escrita uma maneira de falar, porque eu sempre fui muito tímida para falar. Acho que a educação era assim, né? Eu trabalhava com a minha avó, ia com a minha avó para os empregos, e aí ela sempre falava para mim, quieta, hein? Quieta. A gente vai entrar agora quieta. Então, assim, escrever era a minha voz, né? Ali, e aí era um recurso, assim, né? Eu comecei a ver como um recurso bom e tal. É fase, né? Tem fase que você... Depois de escrever Perifobia, que eu fui pra Rua do Larguinho, né? Que é um romance também que é entremeado de contos, e aí tem nomes de mulheres, tal, nesses contos.
eu queria muito falar daquelas pessoas e contar aquelas histórias, né? Então eu fiquei muito, muito animada e tal, e fui mandando bala. Tem época que a gente fica um pouco mais assim, como eu disse, né? A gente dá uma... Mas continuei. Você está trazendo um monte de coisa, Lília, que eu quero te perguntar. Acho que eu vou ficar 5 horas aqui conversando com você. Não tem problema. Uma delas tem a ver com a rotina. Você falou que teve momentos, por exemplo, que você teve 2 empregos, né? Sim. E essa é uma coisa que me interessa muito, porque como a gente vem de uma lógica de escrita que é muito elitista, então fica essa ideia de que quem escreve apenas, entre grandes aspas aqui, escreve, né? E é claro que não é essa a realidade de boa parte das pessoas que escrevem, né? Sim. Então, e você disse de momentos em que você tinha 2 empregos e tal. Então, como que é para você? Como é a rotina de escrita? Eu acordo e, tipo assim... acordo tranquilamente às 8, tomo meu café, às 9 me sento com a minha pena. Sim, né? Faço todo o meu ritual, né? Isso. E sento, maravilhosa. Eu assim, como eu falei, como eu moro na periferia, mas eu também trabalho e trabalhei, assim, na saúde, pelo menos, sempre em lugares periféricos mais distantes, né? Então, eu uso transporte público desde sempre. Então, assim, eu passava, ainda passo, mas já passei muito mais tempo, né? Dentro de transporte público e tal. E aí era um tempo precioso para mim, né? Eu falava, não, eu não vou ficar 2 horas aqui no ônibus, eu vou fazer todas as coisas. Então eu levava meu crochê para a hora do crochê, meu fone para a hora da música, né? E aí, como no ônibus é mais difícil de escrever com caneta, sei lá, o celular foi um recurso, assim, bem bom para mim, né? Eu ia fazendo anotações, tal, né? Anotando ali. E eu sempre falava isso para as pessoas. Teve um momento em que também algumas pessoas falavam, Lília, a escritora do ônibus, tal, que escreve no ônibus. Aí eu tinha que explicar. Falava, gente, eu não gosto de escrever no ônibus, nem no trem, nem no metrô. Não é o ideal. Eu faço isso porque eu preciso aproveitar esse tempo. Mas se eu pudesse, eu queria escrever, né? Numa casa né? Eu quero uma casa no campo. Tá? Não, as pessoas vão achar que eu faço isso, eu saio da minha casa, né, num belo dia ensolarado e vou escrever no ônibus porque é isso que me inspira, e na verdade não. Eu queria ir para minha casa, ficar sentadinha num cantinho ali quieta, mas ainda tinha essa questão, chegar em casa era pior ainda, porque as tarefas estavam ali me esperando. Sim. Eu moro num lugar super barulhento, né? Eu moro num conjunto habitacional, numa Coab. Então, às vezes, eu sento para escrever e o meu vizinho fala, agora eu vou ouvir música. E as nossas casas são muito próximas, né? Sim. Conjunto habitacional é parede com parede. Então, assim, ainda tem essa questão, né? E as tarefas, elas engolem a gente. Eu não tenho esses momentos, assim, sabe? E isso me deixa muito angustiada, porque eu fico pensando, então, será que eu deveria escrever? Será que eu tenho atos responsáveis? Né? Será que eu vou pegar um texto que eu escrevi uma parte no ônibus, uma parte enquanto eu estava fazendo arroz ali, aí o arroz mexia, eu sentava ali na mesa e escrevia, paro para, sei lá, né, paro para fazer isso, paro para fazer aquilo. Será que é um ato responsável? Será que isso é legal com o leitor eu fazer isso? Por outro lado, eu fico pensando, mas se eu não fizer assim, não vai, né? E aí eu sempre fui muito ligada em estatística e eu sempre tô com aquele medo de que amanhã tudo vai acabar hoje, né? E aí, pensando nas estatísticas, né? Pensando de que eu sou uma mulher preta, periférica, que já trabalhei tanto tempo à noite, tenho um sono prejudicado, não me alimentei direito, fico fazendo aqueles X, sabe, respondendo aquelas enquetes, né? Não fui ao dentista, não fiz os meus periódicos, não fiz isso, não fiz aquilo. Eu falo, eu acho que eu vou morrer cedo, sei lá, então dane-se, eu vou escrever do jeito que eu tiver que escrever, porque senão, se eu for ficar esperando o dia que talvez, quem sabe, né, eu tiver um lugar silencioso, quieto, tempo, me aposentar, então vai assim mesmo, mas eu acho muito desigual, sabe? Eu sou muito fã do Rubem Braga, né? Leio muitas crônicas do Rubem Braga, e aí depois que eu comecei a pensar essas coisas e conversar, né? Eu tenho uma amiga que é a Dalva, que é cronista, e aí a gente sempre conversa muito sobre essas coisas, e aí às vezes ela me fala umas coisas, vira umas chaves,
e vice-versa, eu brigo muito com ele depois, porque assim, quando eu leio uma crônica e ele fala muito do dia a dia dele nas crônicas, né? Ele fala, eu fui à porta buscar a roupa que o tintureiro trouxe. Eu falo, caramba, mas você também, mano, né? O cara trazia a sua roupa passada, né? Eu fui, e ele não fala, né, a minha funcionária, né, ele fala muito da minha empregada, né, ele fala, minha empregada foi comprar um creme de barbear para mim, né, tem uma crônica que ele fala que pediu para ela comprar uma espuma de barbear. Eu falo, velho, você tem obrigação de escrever direito, por isso que eu gosto das coisas que você escreve, né, a gente fica trocando essas ideias, né, e aí eu começo a ver as coisas por outro ângulo, e aí eu percebo que é muito desigual, muito desigual. Pensando nisso, não é igual. É a mesma coisa que eu falava para as minhas filhas quando elas iam, por exemplo, sei lá, fazer uma prova do Enem. Eu falava para elas, olha, é desigual. Você vai sair de longe, você vai pegar um ônibus, você vai chegar lá cansada, você vai chegar lá com medo de estar atrasada, você estudou menos do que as outras. Eu não tô falando que... Eu não tô te dando, assim, desculpas para você não ir tão bem na prova, mas eu tô te dizendo que é desigual. Vai ser diferente de quem chega lá de carro, que acordou mais tarde, que tomou um bom café, que foi legal. Eu comecei a trazer isso também para mim. Eu comecei a pensar, não é a mesma coisa, né? Não se parte dos mesmos lugares, né? E não se vive a rotina da mesma maneira. E é interessante você trazer esse exemplo, por exemplo, no caso do Rubem Braga, né? Porque eu fico pensando também em quem escreve onde, né? Quando eu fui pensar como descrever você e o seu trabalho e a sua projeção, digamos assim, veja, quem sou eu, né, para escrever uma grande biografia, não era isso, era esse texto curtinho para começar o podcast. Eu fiquei pensando nisso, que eu só fui conhecer você agora, muito recente, mas já faz pelo menos 10 anos que você escreve, né? Então tem esse lugar de quem escreve, escreve onde e por que escreve, e isso não significa, acho sempre importante dizer isso para as pessoas que nos seguem, porque ao falar sobre isso é muito comum que se diga, ai, mas aquela pessoa é tão talentosa, agora não pode mais ter talento. Não, gente, não é uma crítica completa a tudo e a todos, né? Sim. Mas é justamente pensar muito nisso que você falou, esse lugar de uma desigualdade que faz com que você tenha um grupo de pessoas que estão ali muito confortavelmente fazendo os seus trabalhos e podendo escrever, porque tem alguém que lava roupa, que passa roupa, que guarda roupa, porque o trabalho prioritário daquela pessoa é escrever, mas essa realidade é a realidade de uma porcentagem muitíssimo pequena, né, da população. O que pelo menos se preparou para isso, né? O que começou a me assustar mais foi isso também, né? Eu não tinha nenhuma preparação, então eu comecei a achar realmente que eu estava fazendo uma coisa assim que eu não deveria, né? A gente costuma procurar assim, quando eu procurei ser auxiliar de enfermagem, o que eu fiz? Um curso para obter uma licença, né, para desenvolver aqueles procedimentos. E eu ficava pensando muito na literatura, né? Por outro lado, eu lembrava da minha avó, que era uma mulher analfabeta, e que tinha muita coisa para dizer e não ia conseguir falar isso com a caneta naquela época, nem com uma máquina de escrever e tal, mas ela tentava. Ela conversava comigo, ela me contava coisas, ela falava isso é importante, né? Eu sempre digo que eu gostava muito de música, então ela prestava atenção e ali ela selecionava palavras que ela gostava, né? E trazia para o vocabulário dela. E ela segurava, os únicos momentos em que ela pegava numa caneta ou no lápis era para marcar os discos dela, né? O lado que ela gostava da música. Então, naquele momento, ela segurava uma caneta e eu ficava encantada, né? Mas ela falava, a minha avó não conseguia assinar nem o próprio nome, né? E aí eu vou pensando nessas coisas, sabe? Quando vem essas perguntas para mim, mas olha, você não tá habilitada, mas puxa vida. Aí eu vou pensando nessas coisas e pensando que pode ser que para algumas pessoas não dê certo, mas para outras vai dar, né? E o que é muito interessante a maneira como vai se criando esse lugar de uma suposta profissionalização ou de um jeito que as coisas deveriam ser, entre aspas, né? Porque aí você tem um monte de gente que supostamente foi lá e estudou, mas que escreve coisas que não está onde está porque escreveu coisas super interessantes, mas porque faz parte justamente de uma dada elite, então conhece o fulano, o ciclano, que indica ou para uma editora, ou para um jornal, ou para uma revista, e a pessoa está lá há 30 anos,
20 anos, sei lá, 10 anos, 5 anos, ou escrevendo uma coisa que não é interessante, que não, sei lá, mas porque conseguiu todos esses acessos, está lá, permanece lá, continua lá. Então eu não quero, o que eu vou dizer agora não é para romantizar a conversa, mas eu fico pensando que cada vez mais tem que chegar com o pé na porta nesse sentido, do tipo, olha, eu não fui convidada para esta festa pobre, como diria a música. Não fui convidada para a festa de vocês, mas eu tenho um monte de história para contar, né? E é muito interessante isso que você trouxe também. De novo, estou aqui anotando várias coisas. Primeiro, né? Essas histórias que são histórias de muita gente, né? Porque eu acho que também tem uma idealização de quem escreve, como se tivesse essa criatividade que é exclusiva da própria cachola, quando na verdade você em vários momentos falou desse processo de escuta, Uhum. das histórias da sua mãe, das conversas com a sua avó, do entorno, estar no ônibus e tal. Então eu acho que tem essa escuta e essa observação. E fiquei pensando nesse elemento da oralidade, né? Certamente nas histórias que a sua avó contava, nas histórias que a sua mãe contou. E aí queria que você falasse um pouco disso, assim, do papel da oralidade e da música também, para sua criatividade, né? Porque as pessoas falam tanto de criatividade como uma coisa que, sei lá, que vem sei lá de onde, quando na verdade tá aqui, né? Tá no dia a dia, enfim. E até isso tem sido bem discutido ultimamente. Eu escuto as pessoas falando sobre os autores que só escrevem sobre suas memórias, né? E que isso não é criativo e tal. E eu fico pensando, mas como assim, né? São as coisas que a gente vive, né? Sim. E aí a música é super importante mesmo. Como a gente tá no podcast, as pessoas não vão ver, mas eu estou com uma camiseta da Beth Carvalho, Maravilhosa. que que a música para mim é. Bom, os meus primeiros livros foram discos, né? Na Muito verdade. bom. Eu manipulava muito os discos ali, lia, e essa questão da oralidade começou muito por aí, né? Eu sempre conto uma história que eu ouvia com a minha avó, muito Clara Nunes, aprendi com a minha avó a gostar, né? E aí a gente ouvia ali Xangô da Mangueira, né? Quando eu vim de Minas, trouxe ouro em pó quando eu vim. E aí, quando eu fui pra escola, comecei a ficar petulante, né? Aí cheguei e falei pra minha avó, avó, é o seguinte, essa música tá errada, né? Porque ela fala, quando eu vim de Minas, trouxe ouro em pó. O certo é trouxe ouro em pó, né? E olha ela Inflei o querendo peito, carregar a música de gramática normativa. Que é isso, Lívia? inflei o peitinho e fui lá e falei pra minha avó, não, como assim, né? E aí a minha avó, né, olhou pra mim e falou assim, olha, então você faz o seguinte, você escreve certo e canta errado, porque é assim que é bonito. Maravilhosa! E aí Maravilhosa! eu, né, eu notei assim que eu tinha dado uma bola fora e falei, Desculpa, vó, desculpa, falhei. falhei, né? Desculpa aí. Mas a gente tinha muitas essas conversas e a minha avó, apesar de tudo, ela se esforçava muito para ter como eu falei, né, um vocabulário assim, não vou dizer rebuscado, mas assim, variado, né? Ela tinha palavras que ela gostava, tinha palavras de estimação que ela usava muito e tal. Me Uma curiosa da linguagem mesmo, me né? corrigia bastante, às vezes eu tava falando, não se fala assim, assim tá errado, tal. Ela tinha muita preocupação com isso, mas assim, eu num primeiro momento, assim, no Amor à Avenida, quando eu escrevi, eu tinha noção que eu precisava de ajuda, né, de revisão e de alguém que falasse as coisas pra mim, porque tinha um monte de coisa que eu não sabia, um monte de regra e tal, e eu não tive muito medo, né, mas depois eu comecei a ficar mais tímida, comecei a ficar com medo dos meus erros, né, e das coisas que eu não sabia, e das coisas e eu ficava assustada também, né, quando um texto ia lá para o círculo e tinha os comentários tal, e às vezes o professor dava uma revisada e eu pegava o texto de volta e falava, nossa, vai demorar pelo menos 150 anos para eu aprender tudo isso e agora? Aí a gente começa a ficar assustado, né? Com tanto de coisas que a gente desconhece, não sabe e tal. Mas aí eu tive que fazer um exercício de ficar feliz, né? Não assim, querendo ter uma síndrome de Poliana aqui, mas eu tive que fazer esse exercício de ficar mais contente com aquilo que eu aprendia, né? E falar, nossa, menos uma coisa, menos uma coisa, menos uma coisa, do que realmente ficar assustada com as coisas que eu não sabia. Porque realmente pode ser Sim, uma coisa que te trava, né? Você fala, não sei fazer muito. nada disso, não vou ficar passando vergonha. Toda vez que eu dou aula sobre escrita, que, enfim, né, eu acabei me tornando uma professora de português,
Mas sempre fui As minhas muito... favoritas. Mas sempre muito contra essa coisa do certo e do errado, por isso acho que eu também fui estudar linguística, que está interessada em olhar para outras coisas, para além de ficar determinando o que pode e o que não pode, né? Mas sempre me chamou muita atenção, justamente as pessoas, às vezes, terem o receio de escrever até mesmo um diário, que é algo para si mesma, né? E o medo de escrever o diário por dizer, não, isso aqui não me pertence, porque essa escrita não está boa o suficiente. Então, hoje em dia, eu sempre me pergunto o que é boa o suficiente? Boa o suficiente para quem, né? Primeiro, porque é um pouco como você falou, né? Um texto que vai ser publicado, ele passa por várias mãos. Então, a gente tem a oportunidade de refletir sobre o próprio texto várias vezes ao longo do processo, Sim. né? Então, depende muito do tempo, né, que você tem também. Do tempo e desses recursos, de novo, né? Porque se você está publicando sozinha, muita gente não tem essa grana, porque aí você tem que contratar alguém. É muito diferente de quando a gente publica numa editora já fortalecida, digamos assim, porque aí tem lá quem revisa, quem olha e reolha, quem prepara o texto. Então, há jeitos e jeitos de escrever, né, Lília? Caminhos e caminhos de escrita. E eu fico muito feliz de te ouvir, sabendo que você continuou a escrever, sabe? Que esse medo não venceu a sua escrita, porque é um mundo em que a gente, durante muito tempo, teve histórias que vinham de pessoas muito específicas, né? É uma história antiga essa, de todo mundo. Hoje em dia, muito se fala sobre isso, mas ainda é uma verdade, né? Então, eu fico muito feliz de te ouvir e muito feliz de ver que você continuou escrevendo e continua escrevendo. Isso é uma alegria imensa para mim, porque eu sou uma leitora entusiasmada e muito feliz dos seus textos. Sou fã, gente. Ah, que legal, obrigada. Eu sou fã, aí é fogo. Porque eu só quero exaltar. Você falou uma outra coisa, agora é uma curiosidade mesmo, né? Você falou do atrevimento da caneta, eu adorei. Quando escrevia a lápis, depois passou a caneta, né? Essa coisa de ser mais permanente. E aí a coisa do computador e a diferença entre, claro, você tá no ônibus e fazer uma anotação e sentar para escrever mais alongadamente, no ônibus, fora do ônibus. Então, como que é para você? E aí eu vou estender tudo isso para falar da internet. São muitos recursos diferentes, muitos lugares diferentes possíveis. Como é que eles operam todos para você? Então, esses recursos mais diretos, então, caneta, lápis, computador, celular, telefone, e o uso da internet para trazer os textos, assim, você... Então, são duas perguntas diferentes, né, eu acho, mas eu queria entender como é que você faz uso desses recursos todos, inclusive da internet, se te interessa, tá ali, se não interessa. Sim, então, não é, sem assim querer dramatizar muito a coisa, mas a verdade é que quando eu comecei a escrever, eu comprei um caderno, né? Um cadernão, assim. E eu ficava pensando, gente, eu não quero que o meu caderno fique todo rabiscado e eu sei que eu vou precisar corrigir muito essas coisas. Então eu comecei a escrever a lápis para poder ter o recurso da borracha ali. E eu ficava com muito medo também, porque a minha mãe falava, eu quero ver, eu quero olhar. E eu não queria que a minha mãe ficasse vendo aquele monte de rabisco, né? E aí eu comecei a escrever a lápis. Depois eu comecei a me sentir um pouco mais, assim, segura e passei para caneta, né? Eu vi que eu assim, precisava escrever menos vezes, assim, a mesma frase, de repente assim, né? E aí eu pensava depois, aí eu comecei a pensar, eu posso ter um segundo caderno depois, refazer e tal. E aí eu fui passando, assim, por essas fases, né? De segurança mesmo. E aí quando eu consegui o computador, foi muito bom, né? Eu escrevia muito mais rápido, né? Eu não sabia usar muitos recursos, tal, mas para mim foi muito mais tranquilo e muito mais rápido. Agora, quanto a internet publicizar assim os textos, quando saiu essa coisa de rede social, tal, né, eu já fiquei pensando, eu falei, puxa vida, né? É uma maneira de compartilhar, né, as nossas ideias, os nossos textos, mas será que eu quero? Será que eu não quero? Mas aí, independentemente do livro, quando eu comecei a publicizar mesmo textos na internet, foi quando começou a pandemia, e aí eu queria, assim, de alguma maneira ajudar aquelas pessoas que estavam em casa, né, a ter
uma distração, e aí eu comecei a escrever, abri uma página no Facebook, né? E aí eu escrevia capítulos de novelinhas, tal, e aí começou a ter uma leitora aqui, outra ali, de repente eu tinha eram quase sempre leitoras, era um ou outro homem assim que acompanhava, mas muitas leitoras, e às vezes eu dava o texto por encerrado, e aí quando eu ia ver os comentários, tava escrito assim, aguarda a continuação. Eu falava, meu Deus, mas como assim? Já acabou, né? E aí eu me sentia obrigada a alimentar aquela página, porque, enfim, eu tinha alguns leitores, não eram muitos, mas eram leitores fiéis, e aí chegou um momento em que eu não tinha tempo para fazer exatamente o que eles esperavam, sempre histórias novas, novos personagens. Aí o que eu comecei a fazer? Cruzar os personagens daquelas histórias. Aí eu pensava assim, esse aqui não tem pai, então, sei lá, vou procurar o pai dele, esse daqui tá solteiro, eu vou casar com aquela que tá viúva, enfim. E aí isso se tornou um hábito. Então aí eu comecei a gostar de compartilhar. Eu não tinha. Antigamente a gente não tinha contato com os autores, né? Eu sempre falo isso. Vinha escrito no finalzinho do livro, tinha uma caixa postal para você mandar uma carta e tal, mas é mesmo. eu escrevi milhares de cartas, né? A minha avó fazia comigo como eu compro na volta, né? Ela falava, na semana que vem a gente vai no correio. Aí eu ficava com aquele monte de cartinha. Quando eu terminava de ler, ficava escrito assim, né? Se você gostou desse livro, escreva para o autor, contando as suas impressões. E eu sentava e, né, escrevia, perguntava um monte de coisa. Por que fulano morreu? Por que não sei o que, não sei o que. Eu falava pra minha avó, eu preciso pôr uma carta no correio. Ela falava, semana que vem a gente vai. E eu nunca colocava. E aquele recurso da internet, onde eu tinha a resposta praticamente imediata, né? Eu postava e daqui a pouco tinha uns comentários ali. Eu gostei, eu não esperava isso, eu sabia que isso ia acontecer. Puxa vida, porque aconteceu assim. Foi uma coisa que eu comecei a gostar. E aí depois, com essa questão de querer sempre tornar públicas as coisas que eu via no meu bairro, nos meus caminhos e no entorno de onde eu andava, eu comecei a escrever outro tipo de... né? Fui para umas crônicas assim para falar mesmo do que eu via no meu caminho, sempre querendo falar muito sobre os problemas de transporte público, da saúde, enfim. Mas aí eu percebia que se fossem personagens que estivessem vivendo aquela situação, parece que chamava mais a atenção das pessoas do que eu ir lá e eu mesma falar, olha, hoje eu fiquei 6 horas na fila do 64 esperando para vir para casa. As pessoas não se comoviam tanto como se eu fizesse, assim, por exemplo, a Preta, que é uma personagem do Perifobia, né? A Preta falando, eu fiquei 6 horas no ponto do 64 para vir para casa. Percebi que ela tinha mais crédito que eu. E aí eu comecei eu pensava assim, não, eu preciso, né, não posso perder essa. E aí comecei a pensar em inserir essas questões do dia a dia mesmo, porque eu falava assim, eu tenho para mim que as pessoas sabem que essas coisas acontecem, mas se por acaso elas não souberem, eu, né, vou dar essa notícia para elas. E aí comecei a fazer isso e publicar na internet, tal, com os personagens, enfim. E eu escrevi uma crônica que tá aí no Crônicas para Colorir as Cidades, que acho que é Conduções, né? Conduções, que é uma história de um dia que eu saí e tal, e fui falando de todos, e aí a narradora sou eu mesma, né? E essa crônica rodou bastante, né? Uma empresa que trabalhava com literatura me procurou, falou, olha, a gente queria publicar no nosso... Era uma espécie de um catálogo que eles mandavam para os professores e tal. E aí muita gente vinha me procurar por causa dessa crônica. Eu vi que começaram a trabalhar essa crônica nas escolas, ainda que ela nunca tenha sido impressa, né? Ela foi impressa só depois no Crônicas para Colorir as Cidades. E foi até muito através dessa crônica que eu cheguei até a Todavia, enfim, né? Então a internet foi bem importante para mim. Que maravilha te ouvir falando disso. Eu conheci essa minha amiga que eu sempre falo, que é a Dalva, né? E aí ela leu essa crônica, veio me procurar, falou, putz, olha, me identifiquei muito, queria saber se você escreve mais, tal. E a gente começou a ter muita amizade. E aí, né, e a Dalva é namorada do Faleiro, que escreve também, né, o autor dos Supridores, e aí a gente começou nessa amizade, enfim. Então foi bem importante para mim esse recurso da internet. Que legal. E você estava falando desses contos, esses que eram curtos, e como você foi entrelaçando depois personagens, né? Eu fiquei pensando nisso como um exercício mesmo, né? Sim. Você vai testando, né, as histórias. É. E
E pensei que você escreve contos, crônicas, romance. Como que é isso para você? Esse passeio por essas diferentes formas de escrever? Como é que é para você? Isso também foi acontecendo devagar, porque eu não tinha muita noção. Por exemplo, hoje eu pego Perifobia, que é um livro catalogado como um livro de contos, e eu percebo que tem crônicas no meio, né? Eu que fiz a Sei. seleção do material, né? Embora ele tenha saído pela Patuá, era uma coisa muito assim. Eu entregava o arquivo tal, mandei, o Eduardo Lacerda, que é o editor da Patuá, aprovou tal, mas era uma coisa muito assim, minha responsabilidade nesse sentido. Eu que fiz a seleção, eu que mandei lá, enfim, acabou. Uhum. E aí, hoje eu vejo, né? Eu falo, puxa, mas é catalogado como contos, mas tem crônica no meio, enfim, né? Tem umas coisas que parecem novelas e algumas pessoas falam que funciona como um romance, já que os personagens se encontram. No primeiro momento eu não tinha nenhuma ideia disso, eu só escrevia, e depois que eu ia ver, as pessoas falavam, isso é uma crônica, isso é um conto, tal. Mas eu sabia que eu ia escrever uma coisa mais longa do que conto Sei, sei. quando eu passei pra Sim. Rua do Larguinho, né? Falei, é uma historiona, então deve ser um romance. Mas ainda assim é um romance que é entremeado de contos, né? E o Perifobia também. E o Céu para os Bastardos também, né? Sempre alguém fala, olha, é um romance, mas assim, tem muitas crônicas, né? Ela conta muitas histórias. É um jeito que é o jeito que eu acabo fazendo. E aí eu acho que tem gente que questiona e fala, não é romance e tal. E aí eu me pergunto, né? Mas qual é a importância disso, né? O que isso muda, né? E você sabe que você estava falando disso, eu me lembrei. Tem um livro de uma escritora paraense que ela chama Monique Malcher. E o livro dela, sabe? Ela tem um livro que chama Flor de Gume, e muita gente diz: não, isso é um romance. Não, mas são contos ou é um romance? Tem também justamente essa questão, né? E que a princípio o livro seriam contos, mas que muita gente lê como um romance. Eu mesma, quando peguei para ler, quando eu leio um livro, eu raramente vou pesquisar muitas coisas. Me chamou a atenção aquilo, eu já quero ler, não ficar eu não tenho hábito de pesquisar antes, eu não quero nenhum tipo de adiantamento sobre o que é o livro. E eu lembro que eu comecei a ler entendendo como se fosse um romance. Aí depois, quando eu terminei de ler, eu falei, nossa, que interessante esse livro. Aí eu fui ler um pouco mais sobre ele, porque me interessei. E aí eu vi as pessoas falando, não, ele é um livro de contos, mas que muitas pessoas também leem como romance. Eu falei, nossa, gente, será que eu li errado? E não deveria ser assim, né? Eu sou uma leitora, eu quero gostar daquele livro, né? Não preciso ficar preocupada porque eu supostamente não li do jeito certo. E isso também me fez pensar o quantas vezes as pessoas não querem nem ler porque acham que não vão ler do jeito certo, sabe? Então, o problema maior é para escrever o livro, né? Porque assim, eu percebo que os leitores que leem assim, sem essa preocupação, eles não têm. Nunca ninguém vem falar para mim assim, nossa, mas eu li. As pessoas vêm falar dos personagens, das histórias, das experiências, das sensações e tal. Essas outras questões, elas são mais assim, quando vem assim de uma questão mais crítica, né? Ou de eu acho que essas questões de prêmio, né? Talvez assim. Eu já ouvi alguém falar assim: olha, eu acho que esse livro de repente não ganhou um prêmio porque ele não estava. Ele não é exatamente um romance. Eu ouvi de Rua do Larguinho isso. E aí ele foi ali concorrer como romance e tal, e aí não é justo, né? Porque aí não é bem um romance, né? Aí eu falo, mas né? Não sou eu que decido também no fim das contas, né? No fim das contas não sou eu que decido. Eu escrevo a história, eu coloco ela da maneira que ela vem para mim, que eu acho que vai ficar mais parecido com aquilo com a mensagem que eu quero passar. Ô, Lília, assim, tô adorando esse papo e fiquei aqui, conforme você foi falando, fiquei com uma outra pergunta na cabeça, duas, na verdade. Tem algumas, mas uma delas é sobre essa jornada para encontrar a própria voz na escrita. Você falou bastante já disso aqui, né? E como é que você acha que você tá nessa jornada? E, e quais são, se tem assim, escritoras, ou figuras, ou cantoras que te inspiram nessa jornada? Eu acho que nada mudou, na verdade.
Eu amo, sabe? Mudou, né? Embora eu tenha ouvido uma coisa que outra ali, quando eu quero escrever, eu vou escrever aquilo daquele jeito mesmo e acabou. Mas eu me inspiro muito, claro, né? Eu admiro muito, né? Eu sou aquela pessoa que admiro. Sobretudo, assim, eu admiro as pessoas que falam, assim, com eloquência, né? Quando eu assisto aqueles programas de entrevista e tal, eu fico encantada com aquilo tudo, né? Mas anoto algumas coisas que eu nunca uso depois, né? Falo, olha que legal. Eu fico arrebatada ali ouvindo. Eu falo, meu Deus, onde eu tava, né? O que eu tava fazendo que eu não desenvolvo desse jeito? E o pior, onde ela estava, onde ele esteve, por que caminhos andaram, né? Muitas coisas, aprenderem tudo. Eu estou muito encantada. E aí, sobre as inspirações, puxa vida, na música, assim, no samba, caramba. Eu sou muito fã da Dona Ivone, né? Da Dona Ivone Lara, porque ela não só interpretava, como ela compunha, como ela tocava. E ela era auxiliar de enfermagem, depois ela era enfermeira, depois ela era assistente social. Eu sou super fã da Dona Ivone, mas assim, quando eu ouço as composições dela, né? Um parceiro musical dela e tal, eu falo assim, meu, a mulher era fantástica, né? Fantástica, maravilhosa, porque como que ela... Né? Então tem coisas assim que eu ouço, né, na música, e eu volto à música, como eu faço quando eu tô lendo, né? Essa semana eu fiquei muito assim, com um livro de um amigo escrevendo a apresentação, e foi uma experiência assim, muito maravilhosa, porque o livro é surpreendentemente incrível, né? E a poesia e tal. E eu fiquei pensando, meu Deus, como esse menino escreveu isso? Onde ele estava? O que aconteceu? O que ele sentiu? E eu voltava muito ali e falava, puta, não é possível, não é possível, não é possível. E com a música isso também acontece, né? Então tem algumas coisas que a Dona Ivone coloca ali, e eu ouço a música de novo e eu falo, meu, que maravilha, né? Então, assim, é muito inspirador mesmo. E sempre foi inspirador para mim, porque eu ouvia os discos, minha avó sempre ouviu muito samba. E o samba embora depois tenha assim, ficado mais invernizado em alguns aspectos, mas a gente ouvia samba mesmo assim, a gente ouvia Exporta Samba, que é um disco que tem um monte de homem preto jogando sinuca, né, deitado ali numa mesa de sinuca, era o nosso pessoal, a gente ouvia o nosso povo, então, eu ouvia Geraldo Filme, eu ouvia Exporta Samba, eu ouvia Candeia, né, então assim, eu Bezerra da Silva, e aí eu falava assim, não, esse pessoal, eu olhava as capas dos discos, falava, é gente preta, o pessoal tá na favela, e isso aconteceu, né? O disco tá aqui, né? Alguém fez essa capa, alguém escreveu, alguém gravou, então é possível, né? É possível de alguma maneira, a comunicação é possível. Lindamente. Lindamente, né? Pra mim era super importante. Mesmo a Clara, né? A gente, minha avó ouvia muito Clara. Eu, inclusive, assim, eu preservo hoje em dia, né? Eu preservo os discos, né? Alguns do acervo da minha avó eu tenho, muitos, né? Mas Ah, que assim, maravilha! algumas coisas se perderam em mudanças, tal, e assim, é um objeto que desgasta, enfim, empréstimo, mas muitos dos discos que eu tenho, eu preservei do acervo dela mesmo. E eu dou maior valor, sabe? E o interessante é que a minha avó tinha muito disco também de candomblé, de umbanda, de ponto. Minha mãe era corimbeira e tal. E aí eu falei que eu tive essa experiência na igreja protestante por muitos anos, assim, até porque eu tive muitas questões assim com a religião, né? Sim. Mas eu acho engraçado que eu nunca me desfiz desses discos, nunca. Né? Eu sempre guardei eles assim comigo, não importava nada, e aí eu sempre guardei. E a Clara, ela tinha um repertório assim muito variado, né? Ela respeitava muito a questão da oralidade, né? Sim, Ela sim. respeitava muito, tanto esse exemplo que eu te dei, né, do Xangô da Mangueira, de quando eu vim de Minas, e tem um... Eu nunca tinha parado para pensar nisso, nesse elemento da oralidade. Eu adoro essa música e adorei você trazer esse elemento, porque Sim, e tem aquela música que ela canta do vendedor de caranguejo, né? E ela fala exatamente como, sabe? Ela não muda nada, ela respeita
É muito interessante, muito legal, e aí são inspirações assim e lições também, né? Lições, Sim. e eu, na minha educação, assim, eu sempre aprendi muito a respeitar, né? Embora eu tenha, sei lá, de repente ido por outro caminho, por um tempo e tal, mas assim, sempre respeitei muito a ancestralidade e os rituais e todas as coisas, né? E para mim, hoje em dia, é um resgate, né? Eu vou resgatando aquelas coisas, né? E é um prazer, assim, incrível. E é uma matança de saudade, assim. Ai, meu Deus. É impressionante, né? Como música é memória também, e fica no corpo mesmo, né? É memória. E mesmo tudo que eu deixei de ler nesse período, né, em que eu fiquei, primeiro, muito assim, estudando mesmo por causa da saúde, por trabalhar na saúde e tal, e são coisas muito específicas, a gente tem que ler muito. Por essa pausa que eu fiz, né, da leitura, que eu tinha hábito, né, de ler, né, os livros que eu queria, tal, também comecei a ler muitos livros religiosos, enfim. E aí depois, assim, essa retomada, né, um reencontro, assim, né, que eu tenho com os objetos, então, assim, tem dia que eu saio para olhar os discos que estão por aí ainda, né, livros que eu não li, que eu vou ler agora, é muito legal. E assim, uma inspiração, assim, que eu tenho e que não é uma mulher, mas assim, que foi muito importante para mim é João Antônio, né? Eu sou muito fã do João Antônio. Encontrei um livro dele num sebo, por acaso, até porque tinha um cara jogando sinuca na capa, e eu falei, opa, né? Boteco, sinuca, gosto, vou ler. E aí eu fui ler tudo que era de João Antônio, gosto bastante. Mas, assim, tenho muitas inspirações, né? E de gosto, assim. A minha mãe sempre. Eu lia muitas coisas que minha mãe me indicava, né? Ela falava: olha, eu li esse livro aqui, lê também, é legal, né? Acho que você vai gostar. Assim, eu li tudo que a Peer Book escreveu, por exemplo, né? Minha mãe me deu A Boa Terra de presente, né? Ela comprou para ela, e aí leu e falou: olha, acho que você vai gostar desse livro, eu Sim. realmente gostei. E aí ela começou a comprar os outros, né? Aí ela comprou a continuação da Boa Terra lá e tal. E aí eu tenho todos os livros da Pir. E quando eu escrevi o livro para minha mãe, O Amor à Avenida, eu tinha como um amuleto, né? O livro da Pir Book, que é A Exilada, onde ela fala sobre os pais dela, né? Sobre toda a trajetória que eles tiveram na China, enfim. E aí eu tinha isso como um amuleto todas as vezes. E eu ainda faço isso. Eu saio de manhã para trabalhar e assim, eu pego não o livro que eu tô lendo, mas o livro que eu acho que. Porque como eu vou ler pouco, eu não vou sair para ler, eu vou ler no ônibus ali, aquele pouquinho, eu vou ler no meu horário de almoço. Então não precisa ser exatamente o livro que eu tô lendo. Eu pego um livro que eu acho que vai ser uma companhia legal para mim naquele dia. Ah, que maravilha isso, um livro como companhia, né? E que pode, portanto, ser vários, né? Não tem uma regra, né? Não, não tem. Eu falo, hoje eu vou de Pi, hoje eu vou de João Antônio, hoje eu vou de Rubem Braga, hoje eu vou, né, de Dalva Maria, hoje eu vou, sei lá, vou de quem eu achar que vai ser uma boa companhia para mim hoje e vai ser bacana. Ô, Lília, a gente vai chegando para o final. Eu tenho duas perguntas finais para você. Aí uma é se durante a nossa conversa sobre os seus processos de escrita, sua jornada, se teve alguma coisa se tem alguma coisa que você gostaria de me contar e que a gente não conversou até agora. Então essa é uma. E a pergunta final é se você recebeu algum conselho, palavras que foram importantes para você na sua jornada de escrita até aqui e que você gostaria de compartilhar com a gente. Não, eu acho que a gente conversou sobre tudo que eu gosto, né? Tudo que eu gosto de falar, foi uma conversa muito legal. E falamos sobre O Céu para os Bastardos, né? Também, sobre os outros livros. E uma coisa que eu nunca comento, mas assim, com todas as vezes que eu dedico O Céu para os Bastardos, né, e as pessoas perguntam muito sobre o título, né, aí eu explico toda a questão, né, de que eu queria fazer catecismo, não podia, tal, já contei essa história. E se alguém quiser saber, também é fácil de descobrir, porque aí eu falo muito dela. Então, todas as vezes que eu dediquei O Céu para os Bastardos, eu sempre escrevo a mesma coisa. Eu escrevo que o céu é de todo mundo. É, tô aqui com meu autógrafo, o céu é de todo mundo. E isso não foi um plano, eu não planejei assim. O primeiro livro que eu dediquei, eu pensei assim, nossa, mas o que eu vou escrever, né? E aí eu escrevi isso para a pessoa, né? Inclusive foi nesse encontro que você estava. Foram as primeiras vezes que as pessoas tiveram contato com o livro e tal, e eu fui dedicar, né, uns exemplares lá. E aí a primeira vez que eu escrevi isso, eu falei, putz, isso é para todo mundo.
né? Vai ser, eu vou, sempre que eu fizer uma dedicatória, eu vou escrever a mesma coisa. Porque o céu, ele pode ter variações para mim, né? Então, o céu é de todo mundo, a literatura é de todo mundo, né? Todas as vezes que alguém encontrar um exemplar dedicado, vai estar escrito a mesma coisa. E eu ouvi muitas coisas, assim, muitos conselhos. Eu não posso dizer que não, ouvi muitos bons conselhos, né? E mesmo quando eram conselhos, assim, que às vezes depois eu pensava assim, puxa, não serviam para mim. Apesar de ser um bom conselho, ele não cabia para mim, né? Não era um conselho. Mas o que me impulsionou mesmo a escrever foi uma coisa que eu ouvi da minha irmã, né? Uma irmã por parte de pai que eu tenho, que eu conversei com ela apenas uma vez, e que também é uma escritora. E quando eu falei para ela que eu pretendia escrever um livro, ela falou para mim, olha, escrever não é para todo mundo, não é para qualquer um. E eu fiquei pensando naquilo, né? Fiquei pensando muito, penso muito até hoje nisso. Isso foi muito avessas, né? Mas assim, eu não posso dizer que não recebi, que não recebi bons conselhos e estímulo para escrever. Não, seria mentira, assim. O que eu posso dizer é que, pela minha experiência, o que eu digo sempre para as pessoas, quando eu vou conversar, eu converso muito. Em escola, vou mesmo, sala de leitura, biblioteca, assim, comunitária, o pessoal da comunidade da favela aqui do bairro, vou lá conversar, incentivar. Quando eu vejo alguém falando, né, que, puxa vida, tem muitos escritores, né, e tem mais escritores do que leitores, essas coisas todas, eu vejo que as pessoas querem se comunicar, e eu sempre falo, escreve, registra aquilo que você acha importante, aquilo que você pensa, né, escreve de novo, relê. Aqui na minha rua tem uma creche. E aí, eu estava vendo um exercício que umas crianças fizeram na escola, numa escola assim bonita, bacana, tal, né? E elas vinham pelo caminho, elas tinham que retratar o que elas viam pelo caminho, né? Então, eu fiquei pensando que aquelas crianças no caminho delas, né, de um bairro melhor, elas viam árvores bonitas, casas bonitas, né? Flores, alamedas, tal. E aí eu fiz o percurso aqui de perto de casa e falei assim, olha, as crianças daqui da creche, elas ainda não escrevem, mas tem uma escola aqui perto também. Se a gente fizesse esse exercício com as crianças aqui, o que será que elas iam descrever, né? E eu entendo que mesmo fazendo esse percurso e passando por esses lugares, eu também escrevo coisas bonitas e coisas doces. Nem sempre eu tô falando de coisas tristes ou de coisas difíceis, né? De coisas complicadas. E se a pergunta é para quem quer escrever, para quem tem vontade de escrever, eu sempre falo, registra, escreve, anota. Mesmo que você não for publicizar naquele momento, anota, não joga fora, né? Não despreza aquilo, não acha que não tem importância. Escreve e depois busca esse material, né? Dá uma olhada, relê, lembra daquele momento. E se você quer escrever, vai dar certo. Gente, Lília, muito obrigada por aceitar esse meu convite. Foi um convitão. Tô muito contente de ter te encontrado de novo, da gente ter podido fazer essa troca. Eu sou fã, muito fã mesmo, assim, e para mim é uma alegria poder conversar um pouco do que você falou, né, lá atrás, que antigamente a gente não tinha contato direto, né, com quem a gente era fã, quem a gente escrevia, a gente gostava. Então, para mim é um privilégio imenso, é uma honra poder te ouvir e poder conversar com você. Muito obrigada. Se você está nos ouvindo, corra para conhecer tudo que a Lília tem para nos dizer na sua escrita, que é bacana demais. Acompanhe o trabalho dela. Que honra, muito obrigada. Foi muito legal. Se você está gostando do nosso trabalho, se você é fã da gente, compartilhe esse conteúdo, porque esse é um projeto independente, então ou você compartilha ou você compartilha. Então faça isso. Um beijo para todo mundo que nos ouviu e tchau, tchau. Obrigada.